A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Nós estamos gravando um pequeno curso do livro de Provérbios, para trazer conhecimento para a nossa vida, porque Provérbios é um livro que traz orientação para a nossa vida nessa terra, um verdadeiro manual que foi deixado por Deus por meio do rei Salomão, que deixou palavras de sabedoria para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade, para a nossa bênção em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos gravar a aula de número 36. Na aula passada, nós meditamos em Provérbios, capítulo 20, dos versículos 1 até o versículo 10. E hoje nós vamos começar na aula de número 36 a falar de Provérbios 20, no versículo 11 a seguir. O 11 diz assim: Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Veja que o texto está dizendo que nós podemos conhecer qualquer pessoa prestando atenção naquilo que elas fazem. Se uma pessoa toma atitudes que são puras e que são retas, nós podemos dizer que essa é uma boa pessoa. Mas se uma pessoa trapaceia, é mentirosa, é enganadora, não cumpre os contratos, pratica o adultério, é infiel, não respeita a dor dos seus filhos. Quando uma pessoa é assim, pelas suas obras, nós dizemos que a pessoa é má. E o que o versículo 11 está dizendo é que verificar o que a pessoa faz para tirar um parecer a respeito da pessoa é um critério muito certo. Até quando você olha para o que uma criança faz, você já percebe qual é o caráter, a índole que aquela criança tem. O texto está dizendo: até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra for pura e reta. Se uma criança age com honestidade, com sinceridade e ela fala com a verdade, você já extrai que aquela criança é uma criança que é pura e que é reta. Então, o verso 11 nos traz um ensinamento. Sempre que você quer conhecer uma pessoa, preste atenção no que ela faz. Preste atenção nas atitudes, porque são as atitudes, as ações que mostram quem a pessoa é. Até uma criança você deve avaliar assim. Veja como a pessoa age e não o que a pessoa fala, não a roupa, a imagem, a aparência. Tem muitas pessoas que usam a imagem, a aparência. Existe até um conceito atual que se chama branding. É uma palavra americana que significa cuidar da sua imagem, cuidar da forma como você fala, que você pode falar de uma forma encantadora. Você pode encantar as pessoas trazendo um discurso muito bonito. Existe aquela pessoa que aparece no seu caminho e que você pensa: esse é o melhor sócio que eu vou encontrar. Esse é essa é a melhor pessoa para eu casar. Ah, essa é a melhor pessoa para ser a minha amiga. E de repente, você não prestou atenção naquilo que a pessoa faz. Preste atenção nas ações das pessoas. Preste atenção no que elas fazem, não na imagem, não no que elas dizem. Muitas pessoas são enganadas pela imagem, pela aparência, pelas palavras sedutoras. Inclusive os maiores enganadores, os maiores trapaceiros, os maiores vilões são aqueles que se apresentam muito bem em suas roupas, em sua forma de falar, em sua forma de tratar as pessoas, justamente porque vêm para enganar. Mas preste atenção no que as pessoas fizeram, no que elas fazem, porque o que as pessoas fazem é o que realmente revela o caráter delas. Versículo 12: O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Então,
use os seus ouvidos para aquilo que é útil e use os seus olhos também para o que é útil. O que esse versículo está dizendo é: foi Deus que fez o ouvido e foi Deus que fez os seus olhos. Então, por que você vai usar os seus ouvidos para ouvir aquilo que é indecente, para ficar em uma roda de pessoas que estão falando mal de outras pessoas? O seu ouvido não foi feito para você ficar ouvindo bobagens e críticas que outras pessoas fazem contra outras pessoas de maneira injustificada. O Salmo 15 fala assim: quem pode morar com o Senhor? E nos versículos a seguir, existem 10 qualidades, 10 características das pessoas que podem estar com Deus. E uma das características é que aquele que anda com Deus não aceita a peita contra o seu próximo. Ou seja, ele não aceita que ele esteja conversando com alguém e esse alguém comece a falar mal do próximo sem nenhuma justificativa. Aquele que mora com Deus, que anda com Deus, não aceita que os seus ouvidos sejam emprestados, sejam alugados para ouvir bobagem. Por quê? Porque os nossos ouvidos foram feitos por Deus. Então eu não empresto o meu ouvido para ouvir pessoas que falam bobagens, pessoas que falam o que não presta. E tem pessoas que não prestam atenção nisso. Elas acessam vídeos na internet e ficam em rodas de conversa emprestando e alugando seus ouvidos para ouvir o que não presta. Tem outras pessoas que emprestam os seus olhos para a pornografia, para a prostituição, para obscenidades, para olhar para a mulher do próximo, algumas mulheres para olharem o marido da próxima. Então, para o que você tem emprestado os seus ouvidos e os seus olhos? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Deus colocou o nosso corpo e cada parte do nosso corpo físico para ser templo do Espírito Santo. Aquilo que você ouve e aquilo que você vê repercute naquilo que você será. Ouça os conselhos de pessoas sábias, ouça as Escrituras, ouça a palavra de Deus e preste atenção com os seus ouvidos para aprender com sede mais e mais a respeito da palavra, para que você possa crescer no conhecimento de Deus e alcance cada dia mais graça. Use os seus olhos para fazer a leitura de textos bíblicos, para ler livros que trazem edificação. Use os seus olhos para ver a injustiça sendo praticada, para que você saiba o que eu vou fazer para impedir que essa injustiça continue. Use os seus olhos sempre para o bem, para fazer algo que vai fazer a diferença, porque foi Deus que fez os seus ouvidos e os seus olhos. Então, os seus ouvidos e os seus olhos e todo o seu corpo devem ser completamente dedicados para o reino de Deus, devem ser dedicados para o Espírito Santo de Deus, porque lá na carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto, no capítulo 6, ele fala: vocês não sabem que vocês são o templo do Espírito Santo? Vocês são a morada do Espírito Santo? E que o Espírito Santo tem ciúme, ele tem ciúme de que você use os seus ouvidos e os seus olhos para o mal. Ele tem ciúme que você dedique a sua vida e o seu corpo para o pecado, para andar longe dele. Então, dedique a sua vida para Deus. Verso 13: não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Então, tem aquelas pessoas que gostam muito de dormir e elas ficam cochilando, descansando e não criam uma programação para o seu trabalho. Não ame o sono. Acorde cedo. Acorde cedo, mas não basta apenas acordar. É necessário acordar e despertar. Acorde e diga: obrigado, Deus, por mais um dia.
e tenha um roteiro daquilo que você vai fazer. Acorde, levante, já coloque, já se coloque em oração, agradeça pelo dia e faça, antes de tudo, a leitura da palavra, a leitura breve da palavra. Coloque os primeiros minutos do seu dia para meditar na palavra, para que depois você faça a sua higiene pessoal e venha tomar o seu café. Se você preferir despertar e fazer a sua higiene pessoal, faça isso. Desperte, diga obrigado, Deus, por esse dia. Faça a sua higiene e volte para meditar na palavra. Nem que seja por apenas 10 ou 15 minutos, mas priorize a meditação na palavra como o primeiro ato da sua vida. Muitos acordam, apenas lavam o rosto, escovam os dentes e já se sentam em uma pequena mesa para fazer a leitura da palavra, para só depois fazerem a higiene completa. Mas outros se sentem mal e preferem, primeiro, fazer a higiene completa para depois se sentar e ler a palavra. Seja de uma forma ou seja de outra, faça isso logo no início do dia, desperte cedo. Desperte cedo. Porque quando você desperta cedo, você está dizendo para o seu corpo que você ama a vida e que você tem compromissos a fazer. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Depois de ter feito a leitura da palavra, comece a cumprir as coisas mais importantes do seu trabalho. Faça primeiro, logo pela manhã, as coisas mais importantes. Deixe as coisas que são menos importantes para depois, porque quando você começa pelas mais importantes, você tem certeza de que você já fez os seus compromissos mais importantes. Então, se você trabalha em CLT e você tem um horário de trabalho que é no período da tarde, então aproveite o período da manhã para que você possa buscar um outro trabalho, uma abertura de um negócio. Pense em desenvolver habilidades para que você possa ter o seu próprio negócio. Você já parou para pensar que se você recebe apenas um salário mínimo, que essa vai ser a aposentadoria que você terá e que na velhice você normalmente tem mais necessidades de medicamentos, de cirurgias e muitas vezes os custos do plano de saúde ficam mais altos. Se você nunca parou para pensar nisso e você ainda é jovem e ainda tem tempo de fazer essa mudança na sua vida, pense nesse versículo 13. Não ames o sono, para que não empobreças. O sono é você ficar adormecido, de ficar em um único trabalho e não gerar uma segunda e uma terceira fonte de renda. Talvez você hoje more com os seus pais, mas é preciso pensar que você precisa cuidar da sua vida. E para que você possa cuidar bem da sua vida, é necessário que você tenha a capacidade, as habilidades de trabalhar em vários negócios. Porque se faltar um negócio, você tem outro, de onde você pode se sustentar e onde você pode garantir a sua vida. Então pense em desenvolver mais habilidades. Não ames o sono. Não fique como uma pessoa que está adormecida, esperando receber alguma coisa do INSS, receber algum tipo de aposentadoria. Faça por onde alcançar novas fontes de renda.
Você pode desenvolver habilidades de venda. Você que é mulher, veja como fazer pães, realizar vendas para ter uma outra fonte de renda. Vender bombons é outra fonte de renda. Você pode costurar, pegar roupas em consignação com alguém para fazer vendas. Você pode aprender a divulgar algum produto. Seja uma pessoa ativa. Pense que você precisa cuidar da sua vida para que você tenha várias fontes de riqueza, para que nunca venha gerar algum tipo de falta, para que nunca a pobreza lhe bata na porta. Muitas pessoas buscam um registro na carteira, ficam totalmente dependentes desse registro. Se a empresa sofre uma falência, você passa por um tempo de crise, você passa por um tempo de provação que, se você se previne, tendo 2 ou 3 fontes de renda, você tem como manter a sua vida nos momentos de crise e nos momentos de dificuldade. Então, não ames o sono. Não fique desatento em relação às suas condições de vida, para que você não empobreça. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Abre os teus olhos para aprender novas habilidades. Abre os teus olhos para buscar novas rendas. Abre os teus olhos para que você veja novas oportunidades onde você pode ganhar mais. Abre os teus olhos para que você invista o seu dinheiro. Não ames o sono. Não fique adormecido em relação ao que você faz com seu dinheiro. Não deixe ser enganado por amigos que te convidam para ficar todos os finais de semana bebendo, para usar todo o seu dinheiro comprando roupas caras, gastando tudo que você ganha, dizendo: estou trabalhando, então posso gastar tudo. Seja um investidor. Guarde dinheiro, abre os teus olhos, porque nos dias de dificuldade você tem uma reserva de emergência, você guardou dinheiro. Então você se fartará de pão. Verso 14: nada vale, dirá o comprador, mas indo-se, então se gabará. Esse versículo 14 diz assim: nunca permita que o comprador dê preço nas suas coisas. É você que está vendendo o produto. É você que está vendendo a sua máquina, o seu computador, o seu celular. Então, coloque o preço que você considera justo. Coloque para vender. E se o comprador vier, ele sempre vai dizer que aquilo vale menos, porque o comprador, ele sempre quer colher uma vantagem. Mas depois que ele vai embora, ele vai dizer: ganhei, ganhei. É isso que acontece aqui. Existe um ensinamento, que existem duas coisas aqui nesse versículo 14. A primeira coisa: quando você vai comprar alguma coisa e você sempre deve buscar, pedir um desconto para que você possa colher um benefício para você. Agora, se você está vendendo alguma coisa, é você que tem que prestar atenção em relação ao preço que você coloca no produto. Não venda um. Você pode até vender alguma coisa sua por um valor menor, mas isso tem que estar sob o seu controle. É você que está decidindo fazer a venda pelo preço menor. Não faça a venda pelo preço menor para aquele comprador que quer espoliar você. Aquele comprador que vem querendo tirar toda a vantagem sobre você. Se você vende alguma coisa e aquele comprador vem diminuindo demais o preço daquilo que você considera justo, então diga para ele: então não vai dar negócio.
Tem pessoas que estão vendendo um produto, dependendo do comprador que vem, a pessoa fica constrangida de dizer assim: não vou vender por esse preço. Você não tem que ficar constrangido, basta dizer: não vendo por menos do que isso. Então, se você é dessas pessoas que se deixa carregar na hora que está conversando com alguém, não se intimide. É você que é dono do negócio. Basta dizer: menos do que isso, eu não vendo. Não deixe nenhum comprador arrancar de você aquilo que você conquistou com o seu sacrifício por um preço menor do que aquele que você estabeleceu, que você estipulou. Versículo 15: há ouro e abundância de rubins, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então, esse versículo 15 está dizendo que o conhecimento é uma joia preciosa que vale mais do que ouro e do que abundância de rubins. Por quê? Quem recebe uma herança de ouro e de rubins pode perder a herança. Quem tem conhecimento pode ganhar qualquer coisa. Pelo conhecimento você consegue a riqueza, mas a riqueza sem conhecimento pode se perder facilmente. Aliás, a riqueza depende do conhecimento para que ela não se perca. É necessário ter conhecimento para administrar, gerir a riqueza, para que ela não se perca. Agora, o conhecimento é algo que você não perde. Versículo e gera riqueza. Versículo 16. Aquele que fica por fiador do estranho, tira a sua roupa e penhora-a por um estranho. Veja que o versículo 16 está dizendo: não empreste dinheiro, não seja fiador de ninguém. Quando você é fiador de uma pessoa, de um estranho, ou seja, de uma outra pessoa, não importa. Esse estranho aqui inclui conhecidos, inclui familiares que não honram os seus contratos. Existem muitas pessoas que penhoram a sua roupa, como diz aqui o texto, por um irmão que é mal pagador e que já sabem que ele nunca paga as contas dele. Você não tem que assumir a fiança de quem você sabe que não é bom pagador. E mesmo que a pessoa seja uma boa pagadora, é necessário que você não seja fiador de ninguém, que você não empreste dinheiro para ninguém. Nós comentamos na aula de Provérbios, no capítulo 6, quando fala no versículo 1 que se você ficou como fiador de alguém, corra nessa pessoa e implore para tirar o seu nome da fiança. Porque e ali existe um questionamento: por que você ficaria na mão do outro? E aí nós comentamos que você nunca deve emprestar o dinheiro. Se você quer dar, se você quer ajudar alguém, quando é seu familiar ou quando é seu amigo, que você dê o dinheiro, se você tem, ou que você dê R$ 5 para a pessoa e diga: agora você pode buscar ajuda das outras pessoas. É o que eu tenho para poder te ajudar. R$ 5 é uma forma de dizer: você pode estabelecer uma cota daquilo que você pode dar para a pessoa. E aí você dá para a pessoa e diz: isso é o que eu tenho. Agora você pede para os outros o que falta. Dê, porque se você dá, você não cria nenhuma expectativa de que a pessoa amanhã tenha que lhe devolver alguma coisa. Você fecha a porta de uma mágoa futura, você fecha a porta de uma tristeza futura. Ou você dá ou você fala não. Mas aqui no verso 16, não assuma fiança de ninguém, porque se você for fiador de alguém, você está tirando a sua roupa e está dando ela para um estranho. Alguém faria isso por você? Alguém faria a fiança por você? Então por que você vai fazer por outras pessoas? Por que você seria a pessoa boba, a pessoa tola de fazer algo tão ruim e grave
para comprometer a sua honra, o seu bom nome, para comprometer o seu patrimônio. Não seja fiador de ninguém. Não empreste dinheiro para ninguém. Se for para emprestar, dê o dinheiro. E se que seja apenas para família e amigos daqueles muito amigos. Verso 17: Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então é isso que acontece quando aquele que mente está fazendo a mentira. Enquanto ele está contando a mentirinha, né, pode ser divertido. Mas quando ele é descoberto, as pessoas vão dizer: fala, mentiroso. E aí a boca vai ficar cheia de pedrinhas de areia, ou seja, vai se sentir o desconforto de ser chamado de mentiroso. Versículo 18: Cada pensamento com conselho se confirma, e com conselhos prudentes faz a guerra. O versículo 18 está falando que é muito bom você tomar conselho de tudo aquilo que você quer fazer. Cada pensamento com conselho se confirma. Você pode ter muitos pensamentos. Nós, no nosso dia a dia, temos muitos pensamentos. Mas existem os pensamentos que são bons. E existem aqueles pensamentos que são ruins. Existem aqueles pensamentos que você fica na dúvida. Será que é bom eu fazer isso ou não? Nesses pensamentos em que você fica com dúvida, é bom você tomar conselho. Quando você busca uma pessoa que tem conhecimento naquilo que você pensou e a pessoa te dá o conselho, você pode encontrar formas de fazer aquele pensamento, quando ele é bom, dar certo. Porque o conselho confirma cada pensamento. Agora, com conselhos prudentes se faz a guerra. Também, quando você está numa guerra, numa batalha, você precisa ter estratégias, conhecer o seu opositor, conhecer as ações dos seus inimigos, para que você possa vencer aquela guerra. Quando você toma conselhos que são prudentes, você vence aquela guerra. Então, os conselhos são muito importantes. Inclusive, quando nós estudamos Provérbios, capítulo 9, nós falamos ali sobre os 7 pilares da sabedoria. E nós falamos ali que o conselho é um dos pilares. É a instrução, o conselho, o conhecimento, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Então, o conselho é um dos pilares da sabedoria. Tomar conselho para tomar a decisão a respeito das coisas da vida é sábio. Verso 19: O que anda maldizendo descobre o segredo, pelo que, com o que afaga com seus lábios, não te entremetas. O texto aqui está dizendo que não ande com pessoas que ficam elogiando todo mundo, que ficam batendo nas suas costas, que se fazem de muito amigas. Porque essas pessoas que falam demais da vida das pessoas, ficam falando, fofocando, maldizendo, são pessoas que não conseguem guardar segredo. Porque só o fato, preste atenção numa coisa, só o fato da pessoa não ter domínio próprio em relação ao que fala, a ponto dela ficar falando mal das outras pessoas, sem nenhuma medida, já indica como que essa pessoa é, qual o caráter que ela tem. Ela simplesmente fala tudo que ela pensa e vai falando. Então, se ela é assim, quando ela está te afagando com os lábios, dizendo que você está muito bonito com essa roupa, você é muito bom, você é excelente no seu trabalho. Uma pessoa que fala fica lançando elogios para você, mas ela vive falando mal de outras pessoas para você. O que você espera que ela faça quando ela virar as costas para você e conversar com outras pessoas? Ela afaga com os lábios, mas ela vai falar mal de você também, porque é um maldizente. O que anda maldizendo, ou seja, o que é maldizente, descobre o segredo. Sempre que você contar alguma coisa para pessoas assim,
ele vai pegar e vai repassar para outras pessoas o que você falou para essa pessoa. Então, o versículo 19 fala: não te entremetas, não se meta com pessoas que falam demais e que falam muito da vida das outras pessoas e que depois, quando conversam com você, ficam te elogiando. Porque essas pessoas, elas lhe elogiam pela frente, mas a boca dessas pessoas é maldizente. Tudo que você falar para essa pessoa, ela vai contar para os outros, porque ela é assim. Versículo 20, está escrito: o que a seu pai ou a sua mãe amaldiçoar, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada e ficará em trevas densas. O que o versículo 20 está dizendo é que aquele que não respeita o seu pai, amaldiçoa a sua mãe, é aquele que perde a sua iluminação. A lâmpada fala aqui de luz. Os nossos pais nos trazem conselhos, nos trazem recomendações e orientações para a vida. Eles são, tirando as exceções daqueles pais e mães que são maus, que são cruéis e que não respeitam os filhos, tirando esses que são a exceção, na maioria das vezes, os pais são aqueles que mais torcem por nós, aqueles que mais querem o nosso bem. Então, se você despreza o pai ou amaldiçoa a sua mãe, não considera o que eles falam, a sua iluminação, a sua lâmpada vai se apagar. E você ficará em um campo de trevas densas, significa você vai ficar muitas vezes sem a direção, a melhor direção para resolver situações em que você não consegue enxergar e perceber ao certo o que está acontecendo. O pai e a mãe muitas vezes é aquele que fala para você: para de andar com o fulano, porque ele não é seu amigo. Mas você não escuta o seu pai e a sua mãe, porque o seu pai e a sua mãe já perceberam que na verdade aquela pessoa não é uma pessoa sincera com você, porque eles querem muito o seu bem. E eles percebem quando uma pessoa se aproxima e tem má intenção. E eles avisam, mas muitas vezes os filhos dizem: você não sabe de nada, pai. Você não sabe, ele é muito bom amigo, ela é muito boa amiga. E você continua, porque você amaldiçoou o pai e a mãe, a sua luz para perceber aquela situação que você não conseguia perceber se apaga e você fica em trevas densas. Você fica na escuridão absoluta. Você fica andando com aquela pessoa que, na verdade, como diz o versículo 19, anda maldizendo. Ela maldiz as outras pessoas, ela afaga você com os lábios e você se mete com ela e fica envolvida com essa pessoa. Então, escute o conselho de seu pai, escute o conselho da sua mãe, porque eles são as pessoas que mais querem o seu bem. Está aqui com 33 minutos de gravação, então nós vamos encerrar esse vídeo. Meditamos em Provérbios, capítulo 20, versículo 11 até o versículo 20. Fiquem na paz de Jesus. Se você gostou desse conteúdo, curta, comente, compartilhe. E se você tem interesse em outros livros da Bíblia para estudo, comente para que nós possamos começar esses novos estudos. Na seção das playlists, nós temos vários livros da Bíblia que já foram comentados e eles estão organizados em cada um dos livros. Tem lá Filipenses, Efésios, o Evangelho de Marcos, tem lá vários livros. Você pode acessar esse conteúdo acessando em playlists. Deus abençoe e fiquem na paz de Jesus. Amém.